Presta atenção no que eu estou te falando. A modelagem é o sistema mais absoluto, mais absurdo de aprender capturando frequência dos outros. Há quem diga que modelagem não é uma cópia. Isso é mentira. Modelagem é copiar os outros. Só que a verdade da modelagem está na adaptação. Então vamos lá, aprende aí. Modelagem é copiar a frequência. Você copia, você puxa ela inteira. Aí o que você faz? Você adapta a sua realidade. Terceira fase, transborda. O seu cérebro só vai validar que você realmente governa sobre isso se você transbordar essa frequência. Quando você transborda, provou para o seu sistema de modelagem o seguinte: aprendeu de fato. O que faz a gente aprender é o transbordo, é a prática. Eu te pergunto, você tem modelado os outros? Coloque aí uma coisa que você modelou minha. Coloque aí, Titi, modelei sua comunicação. Eu modelei muita gente na comunicação. Tem gente que fala assim, mano, com o que você aprendeu Bíblia? Eu aprendi Bíblia com umas 10 pessoas. E eu fui modelando elas desde criança. Eu converti numa igreja chamada Igreja de Cristo. Eu tinha 9 anos de idade. Com 11 eu batizei. Eu lembro nesse batismo, nessa igreja também, na Igreja de Cristo, eu lembro tanto que eles levavam a sério o ensino da palavra. E eu era uma criança já enjoada, porque eu gostava da palavra. A igreja é daqueles modelos de 12, e aí eu ficava doido, porque eu queria ser um 12, sendo que eu era criança. E eu ficava sentado nas reuniões ouvindo esse negócio. Depois eu fiquei 20 anos numa outra igreja, na Videira. E eu aprendi tanta coisa, eu modelei tanto. Inclusive, uma das pessoas que vocês vão ficar assustadas na hora que você estiver lá no Goiânia Arena, no dia 29, você vai ver a atmosfera do lugar mudar. É o pastor Aloysio. O Aloysio Silva, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa entre os vivos que eu mais modelei. A Essia modelou os mortos? Claro, José do Egito está morto, Paulo está morto, esses caras tudo. Modelei tudo, está lá na Bíblia. Mas a pessoa com maior intensidade que eu peguei molde, se hoje eu publiquei 27 livros, se hoje eu falo do reino que queima seu coração, foi sentado ouvindo 20 anos a mesma pessoa. Era muito doido esse período de aprender isso com ele. Então, eu fui modelando um, depois fui modelando outro, depois eu comecei a modelar outro, e vou modelando. Sabe o que é o grande lance? Aperta o like aí, você não apertou nenhuma vez. Aperta o like aí. Aperta o botãozinho de transbordo. Eu modelei mais de 200 pessoas. Eu já comecei a escrever o livro. Vou contar tudo que eu peguei de todo mundo. A melhor parte da modelagem é que você não sabe o que é. Você não arranca nada da pessoa. A pessoa não fica, não tem como você subtrair algo dela. É uma energia que exponencializa. Albert Einstein fala o seguinte, no quesito conhecimento. Conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Na modelagem também é a mesma coisa. Ou seja, quando você divide conhecimento, segundo Albert Einstein, o que você está fazendo é multiplicar aquilo. Porque o conhecimento que você ensina e transborda, você não perde. Modelagem é a mesma coisa. Então, todo mundo que eu peguei um código, aquela pessoa não ficou sem aquele código. Ela multiplicou aquele código. Eu falo para todo mundo. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que te contar. O que a gente fala na linguagem da igreja de me passa a sua unção, na programação neurolinguística significa modelagem. Quando eu não entendia essa segunda parte, eu falava, fulano, você pode pôr a mão na minha cabeça e passar a sua unção? Aí a pessoa, vou ver, não sei o quê. Aí sabe o que eu fiz? Depois que eu aprendi modelagem, é uma frequência, eu nem peço, eu tomo sem a pessoa saber. Porque é só testar a comunicação, é igual você tentar alinhar um rádio. Quando você pega um rádio e acerta a frequência, você acertou a frequência da pessoa. Eu vou aprender boxe, eu faço aula de boxe, de MMA. Eu tenho personal, tem um monte de mentor que carrega a frequência que eu não carrego. Por que eu uso esses caras? Muito simples. Eu quero entender como eles enxergam a frequência. Como eles enxergam a frequência. Se eu descobrir como eles enxergam a frequência, cabum! Valeu. Primeiro, então, eu copio a frequência. Vamos fazer teste agora para ver se abre a porta de comunicação no meu cérebro. Adaptei para o meu cérebro. Meu cérebro, opa, entrou, está online. Transbordo. Eu cumpri essas 3 fases, bum. Pablo, como é que faz para esse negócio funcionar na prática? Primeiro, eu honro a pessoa que eu estou modelando. Jamais se levante contra a pessoa que você pegou um código. Tem uma coisa no cérebro que ele vira um reverso. Não sei se você sabe o motor de avião. Tem a turbina tocando para um lado, para impulsionar o avião. Aí quando você joga lá ao contrário, chama reverso. É o sistema de freio mais poderoso do que o freio de roda. Você joga o reverso, a turbina gira ao contrário. Então vou te explicar uma coisa sobre modelagem.
Se você, por acaso, desonra quem você aprende, seu cérebro liga o reverso. O que ele vai fazer? Ele vai repudiar a frequência que ele pegou daquela pessoa. Tem gente que estava prontinho para prosperar, aprendeu com alguém, ele vai lá e desonra aquela pessoa. Você não está entendendo, moço? É anular a frequência de desonra. Anota aí, todo mundo. Anular frequência. Eu tenho um pouco mais de 265 mil alunos da internet. Alunos, não estou falando seguidor não. Aluno mesmo, de algum programa. E essas pessoas, de vez em quando, alguns dão problema, não dá atenção para isso que eles queriam, eles têm uma vitimização, eles ficam tudo revoltado. Mas quando alguém resolve descascar em cima de mim, quando alguém resolve descascar, a única coisa que eu leio não são as palavras duras que a pessoa está falando sobre mim. Eu falo, que pena que ela jogou toda a frequência fora. Eu sei o que é isso. Por mais que pessoas que eu honrei minha vida inteira, me perseguiram, me atacaram, fizeram qualquer coisa, eu nunca me levantei contra elas. Porque eu sei o preço da desonra. Anula tudo que você carrega. É incrível. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a honra é absoluta, ela não pode ser relativa. Acabou a conversa. Segundo, equivalência. Você tem que, no percurso, subir no seu nível para entender que você é do mesmo nível que aquela pessoa. Só que não é querendo tomar a história dela, é construindo a sua história. Terceiro é o transbordo. Se você transbordar mais que ela, você ultrapassa ela. Aí você fala, então nós estamos em competição? Não. Jesus falou, vocês farão obras maiores, maiores que eu faço. O que a gente tem que fazer? Coisa muito simples. Transbordar mais. Ponto. Está resolvido. Então, honra, equivalência e transbordo. Pablo, eu não entendi como que faz para modelar. É simples. Você pega essa camiseta, pega o tamanho dela, ela é M, você precisa de P, você vai desmontar ela, descosturar, cortar, recosturar para ela. Pablo, se for o contrário, tudo tem adaptação, igual a camiseta da Tommy. Você faz o corte aqui e põe tecido aqui. Pablo, eu estou começando do zero. Do zero é o seguinte, esse é só um nível de consciência, você não dá conta de fazer nada. Você dá conta só de falar, eu sei que isso existe. Mas escreve assim, ó, eu vou ficar muito bom em network e modelagem. Escreve isso. Eu vou ficar muito bom em network e modelagem. É isso que você precisa escrever agora. É isso que interessa.